O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças emitiu um relatório ontem comunicando que a América do Sul tornou-se o novo epicentro mundial da pandemia de Covid-19. A Organização Mundial da Saúde já havia feito isso na semana passada e ambas as instituições apontam o Brasil como o país cuja situação é a mais crítica no continente. Eu te conto já já essa história. Antes disso, eu queria pedir que você se inscreva aqui no canal, nos ajude a crescer, ative o sininho da notificação. Assim, cada vez que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e pode compartilhar os nossos vídeos, o que faz o nosso canal crescer bastante. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em imunologia e professor universitário. Pois é, na semana passada a Organização Mundial da Saúde já havia comunicado que a América do Sul tinha se tornado o novo epicentro mundial da pandemia de Covid-19. Agora, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças fez a mesma coisa. Eles analisaram os dados epidemiológicos do continente nas 2 últimas semanas, que equivale exatamente aos 14 dias relativos ao período de incubação. E a conclusão é chocante. Na verdade, o Brasil é o país mais preocupante, com a situação mais preocupante no continente, porque nos últimos 14 dias foram mais de 300 mil novos casos oficiais registrados de Covid-19 no Brasil, dados esses do Ministério da Saúde. Ora, se a gente levar em consideração que o Brasil tem dados oficiais de infecções por Covid-19 em torno de 600 e poucos mil casos, esses os números divulgados pelo Ministério da Saúde, apenas nas 2 últimas semanas nós tivemos metade desses casos. Ou seja, desses 600 mil casos que o Brasil tem, só nas 2 últimas semanas foram 300 mil novos casos. Isso aponta para que nós estamos numa aceleração muito intensa da pandemia de Covid-19 em nosso território nacional. Só para vocês terem uma ideia, nessas 2 últimas semanas, os Estados Unidos da América, que até então eram o epicentro da pandemia de Covid-19, registraram 290 mil casos da doença. O Brasil registrou mais de 300 mil casos. E a Rússia, que vem ali em terceiro lugar, registrou 120 mil casos. Se a gente considerar ainda que no mundo inteiro, nas 2 últimas semanas, foram registrados 1,5 milhão de casos novos, o Brasil sozinho registrou 20% de todos os casos de Covid-19 do planeta ao longo das 2 últimas semanas. E se a gente considera ainda que o Brasil, com os seus 210 milhões de habitantes, não tem nem 4% da população mundial, nós nas 2 últimas semanas, de novo, registrando 20% de todos os novos casos de Covid-19 do planeta, isso aponta para uma situação muito, mas muito crítica, porque todos os dados epidemiológicos apontam para que nessas 2 últimas semanas a doença acelerou bastante o seu ritmo no Brasil. E aí fica uma preocupação. Qual a preocupação? É exatamente nesse momento de aceleração da doença em nosso país, demonstrado por dados oficiais, que nós estamos pensando em flexibilizar as medidas de isolamento. Já estamos aí com 90 dias praticamente de isolamento social, com um prejuízo muito grande do ponto de vista econômico e do ponto de vista da sustentabilidade das famílias. Nesse período inteiro não houve um plano centralizado que se articulasse com estados e municípios para que o isolamento surtisse o seu melhor efeito, e nós estamos, após 90 dias, acelerando o ritmo da doença. Nesse momento, quando governadores e prefeitos estão sob pressão da opinião pública, sob pressão dos empresários, começam então a flexibilizar as ações de isolamento. Nós já temos registros de vários estados que a partir da próxima semana começarão a liberar as atividades econômicas e começarão a flexibilizar as medidas de isolamento no período mais crítico da doença. E não bastasse já ser muito crítico flexibilizar o isolamento social no período em que nós estamos acelerando bastante o ritmo da contaminação em território nacional, nós não temos também um plano estruturado pelo Ministério da Saúde que oriente os estados e as cidades a fazerem a saída do isolamento com o mínimo de segurança para a população.
Ou seja, na verdade, ao longo de toda a pandemia de Covid-19, que já duram quase 90 dias no nosso país, nós não temos um comando central, nós não temos um planejamento central que oriente minimamente governadores, prefeitos e a população para o enfrentamento da doença e para a saída do isolamento social. É nesse cenário que eu espero que na segunda ou na terça-feira, no máximo, a Organização Mundial da Saúde declare o Brasil o epicentro mundial da pandemia de Covid-19. Infelizmente para nós brasileiros, infelizmente para a nossa economia. É muito provável também que após essa flexibilização do isolamento social que alguns estados e algumas cidades estão fazendo, o ritmo da doença se acelere mais ainda e nós tenhamos que voltar para um novo isolamento com regras muito mais duras do que as regras que nós adotamos até agora. Tudo por falta de uma articulação, tudo por falta de um planejamento e de uma responsabilidade assumida pelo Ministério da Saúde frente ao combate da pandemia de Covid-19. Essa é a nossa triste realidade. Forte abraço a todos e até a próxima.